Perfeição não é fazer tudo certo, é haver equilíbrio em tudo. Está no ar, pela Mundial, Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, monge Kyohaku Correia. Ó mestre Baragi Nisui Shonin, quero aprender a ser forte assim, aprender os ensinamentos do Hokkekyo e levar a fé por onde eu for. Bom dia, arigatou gozaimasu. Este é o cumprimento que utilizamos no budismo primordial. Simboliza a gratidão por esse maravilhoso, inédito e divino nosso encontro matinal. Uma verdadeira bênção que recebemos todos os dias. Bem-vindo ao programa Despertar Budista, do Budismo Primordial HBS Hommon Butsuryu-shu, a religião budista pioneira no Brasil desde 1908, pelo monge fundador Ibaragi Nisui Shonin. Desde cedo e todos os dias, nosso objetivo é orar por um bom dia e a felicidade plena de todos os seres, independente de todas as diferenças que possam existir. Eu sou o monge Correia e o nosso programa vai ao ar todas as sextas a partir das 5 horas da manhã. O nosso contato é www.budismo.com.br. Ensinamento do dia. O principal método de eliminar o próprio karma negativo é fazer com que outras pessoas também devotem o Dharma sagrado. Mestre Nissen Shonin, número 602. Oração de penitência para demonstrar consciência. Para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda, devotar-me-ei à imagem sagrada, a doutrina e a oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. Canto da principal promessa budista de devotar os 3 tesouros, o Buda, o Dharma e o Sangha, todos incorporados na oração sagrada Namu Myoho Renge Kyo. Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Hoje nós aprenderemos a partir do capítulo 19 do Sutra Lotus, Hoshi Kudoku Hon.
Semana a semana nós estamos avançando no aprendizado dos Sutralotos, o principal sutra e principal pregação de Buda durante toda a sua vida, bem como ele próprio colocou e definiu esse sutra como sendo o rei dos sutras, e o Nam-myoho Renge Kyo como sendo o rei dos mantras. Ou seja, os Sutralotos, este ensinamento budista do Nam-myoho Renge Kyo, ele foi apresentado para demonstrar a supremacia deste ensinamento pelo poder de salvação que exerce. Mas este poder, ele precisava ser explicado como ele é, para as pessoas poderem entender, crer e praticarem. Passamos por várias parábolas e ensinamentos dos Sutralotos, e agora, a partir do 15º capítulo, nós estamos no trecho chamado de 8 primeiros capítulos do caminho primordial dos Sutralotos. O sutra é composto por 28 capítulos. E desde o 15º, quando começa a segunda metade, nós prezamos absolutamente os 8 primeiros capítulos do caminho primordial dos Sutralotos. É 15º, 16º, 7º, 8º, 9º, o de hoje, 20º, 21º, 2º e 3º. E dentro desse trecho dos 8 primeiros capítulos do caminho primordial, hoje nós aprendemos o 3º capítulo dos 3 capítulos sequenciais que incorporam em seu título a palavra virtude. Nós, no 17º, tivemos o capítulo da discriminação das virtudes. Na semana passada, declaração das virtudes aos que recebem com alegria. E hoje, louvor às virtudes do orador sacro do Dharma. As virtudes foram apresentadas, como ela é digerida e difundida pela alegria, e quais são as virtudes que o propagador, orador sacro do Dharma, é isso. Quais são as virtudes que o propagador, o orador sacro do Dharma, recebe ao colocar em prática, aprender e propagar esses ensinamentos. Neste capítulo, nós aprenderemos sobre a virtude de quem propaga. É válido lembrar aqui que este nome, orador sacro do Dharma, ele não é estranho. Por quê? Porque passou um capítulo exatamente com este nome. O 10º capítulo dos Sutralotos, ainda que fazia parte lá do da primeira metade do caminho provisório, o 10º capítulo se chama Hoshihon, orador sacro do Dharma. E a única diferença entre o título do 10º capítulo e do 19º capítulo é esse trecho das virtudes, louvor às virtudes do orador sacro do Dharma. Então lá atrás foi apresentado o perfil de um orador sacro do Dharma, e agora, sendo um orador sacro do Dharma, quais são as virtudes que se recebe. E por que se recebe uma virtude? Por que uma virtude lhe é assegurada agora? Há essa distinção em relação, uma distinção maior em relação ao que havia sido pregado lá atrás. Isso justamente porque a expansão, ela é mais enfatizada. É a virtude da propagação que entra em jogo aqui. Propagou, pronto, recebeu a virtude. Mas aqui nos Sutralotos,
é considerado orador sacro do Dharma todos aqueles que propagam o Dharma sagrado. E no Sutra consta que este orador sacro do Dharma, este Roshi, por propagar o Dharma sagrado, ele obterá a purificação em todos os 6 sentidos. Como assim? Os 6 sentidos são visão, audição, olfato, paladar e tato. Com o sexto sentido, que o budismo prega a mente, né, ele se completa. A prática budista, principalmente essa prática que vem sido pregada desde o início dos Sutralotos e em muitos outros ensinamentos também, ela sempre é colocada como algo que, durante o seu decorrer, vai trazendo cada vez mais purificação aos nossos sentidos. Porque essa prática acredita que quando todos os nossos sentidos forem totalmente apurados e purificados, será exatamente o momento em que a iluminação se concretizará. Então, a purificação de todos os 6 sentidos significa a iluminação. E as virtudes do orador sacro do Dharma, pregadas neste capítulo, 19º capítulo, Roshi Kudoku-hon, são inúmeras. Vamos ver. O orador sacro do Dharma receberá a virtude da purificação de 800 olhos. Obterá a virtude da purificação de 1.200 ouvidos, 800 narizes, 1.200 línguas, 800 corpos e 1.200 mentes. O que isso significa? Que os nossos sentidos, eles não só dobrarão, eles aumentarão em absurdo a sua capacidade de sentir, observar, de canalizar e filtrar as informações do mundo externo. Já que tudo que nós sentimos, sabemos e conhecemos passam por esses 6 sentidos, quanto mais purificados eles forem, melhor para nós. E a virtude da purificação de todos esses sentidos faz parte da virtude que um orador sacro do Dharma recebe. Então é uma enorme garantia, é maravilhoso. A pessoa, ao invés de ter uma mente, ela tem o equivalente a 1.200 mentes. Se fosse um carro de um cavalo, ela teria 1.200 cavalos de potência mental. E isso sim é um grande negócio. Muito melhor do que ganhar dinheiro, do que ganhar qualquer coisa que se imagina por aí. O que simboliza a purificação da nossa visão, por exemplo? Obter a purificação da visão significa mais qualidade no modo de visualização, do enxergar a vida. Enxergar principalmente como de fato ela é, não como ela se apresenta e nós distorcidamente entendemos mais torto ainda. Um Buda, por exemplo, dotado da sua visão búdica, ele enxerga no pior ser do mundo, digamos, alguém totalmente capacitado a atingir a iluminação. Ele não vê uma desgraça, ele vê alguém que deve ser salvo. A virtude da purificação dos ouvidos, a distinção, o poder da distinção e degustação dos sons, saber ouvir, contemplar os sons do universo, é algo que traz
paz de espírito, sabedoria. Saber ouvir, poder ouvir, é o primeiro passo de um aprendizado. Os narizes, sentir o perfume, sentir a vida pelo olfato, isso tudo é possível. A língua, ela serve para nos dar o paladar dos alimentos e para falar também. Falar por quê? Porque é importante transmitir o ensinamento de sabedoria, propagar o Dharma sagrado. O nosso corpo, o tato, ele serve para agir. Ter uma virtude de um corpo purificado em 800 vezes é um absurdo de bom. E a mente, poder de 1.200 mentes, poder pensar 1.200 vezes melhor, sentir e raciocinar 1.200 vezes melhor, é maravilhoso. Isso nos traria, né, de fato, uma real qualidade de vida e não somente um mero relaxamento, quando se diz por aí qualidade de vida. Verdadeira qualidade de vida é a purificação dos nossos sentidos. Tudo que for feito com esses sentidos passa por nós. E tendo esses sentidos apurados, abençoados, tudo isso que passar por nós, por esses sentidos, será abençoado pelas virtudes que eles possuem. É como se fosse um filtro. É como se nós nos tornássemos neste filtro, cuja a virtude é a de purificar todo mundo que existe à sua volta. Mas há uma condição. Essa virtude, ela só ocorre desde que seja feita com o espírito de propagar e preservar o Dharma sagrado. Não adianta achar que eu vou lá fazer academia, vou fazer malhação, eu vou fazer minha comprinha, eu vou trabalhar, ganhar simplesmente o meu dinheirinho e achar que eu estou me tornando nesse purificador, recebendo essa virtude da purificação. É preciso fazer tudo que nós fazemos no dia a dia, associado à prática da fé e propagação do Dharma sagrado paralelamente. Pois quem de fato faz isso só pode ser um orador sacro do Dharma, que é quem prega e propaga, e é alguém digno de receber todas essas virtudes. É alguém que pode ser chamado de Roshi, orador sacro do Dharma. E esse Roshi é um tipo de alguém. O orador sacro do Dharma é alguém que se dedica especificamente às 5 práticas chamadas de práticas do orador sacro do Dharma. Lá atrás, no 10º capítulo, nós aprendemos um pouco sobre isso, mas vamos recapitular. Um orador sacro do Dharma, ele recebe as virtudes da prática do pregar e propagar. Por quê? Ele se dedica às 5 práticas do orador sacro do Dharma, que são devotar, ler, recitar, ensinar e transcrever. Em japonês seria Juji, Doku, Ju, Gesetsu, Shosha. Essa prática do Juji, o primeiro quesito, é considerado o mais importante, porque incorpora todos os outros e tudo parte da devoção. A oração faz parte da devoção, a pregação faz parte da devoção, o zelo em relação a um altar sagrado às pessoas, tudo isso é feito em nome da devoção que temos perante o Dharma sagrado. Ler, aprender os ensinamentos para poder propagar, recitar, significa orar, ensinar, para não permitir que esses ensinamentos
sejam só de uma pessoa, que essa pessoa, eu ou outro alguém, não seja a última a receber a transmissão do Dharma Sagrado. Ensinar é a quarta prática do host, do orador sacro do Dharma. E transcrever significa escrever e publicar, divulgar os ensinamentos onde fisicamente você possa não estar. Então, devotar, ler, recitar, ensinar e transcrever. Anotar os ensinamentos, ensinar, orar, ler, aprender e devotar. Tudo isso ligado à prática da fé. Tudo isso ligado ao pregar e propagar do Dharma Sagrado gera uma virtude incomensurável. E nosso caso, do budismo primordial, que aprendemos pela ótica de Nichiren Daibosatsu, o maior orador sacro do Dharma que conhecemos em nossa era, nascido em 1222, depois desse tempo, nunca ouviu-se dizer que alguém praticou tanto quanto ele, portanto ele é o mestre da prática, é o maior exemplo, e segundo a ótica de Nichiren Daibosatsu, quem nos transmitiu o Namu-myoho Renge-kyo, a devoção, o ato de devotar, dentro dele se encontram todas as outras práticas. E que o ato de devotar se caracteriza por orar e propagar. Orar e propagar, contínua e devotamente, por um tempo indeterminado e ilimitado. Então essa prática, ela só é nobre porque ela começa, mas principalmente porque não tem fim. Não é eu começo hoje, daqui uma semana eu parei, acabei, cumpri minha meta, não. Tudo que é nobre só o é por ser eterno, por me fazer querer praticar para sempre. E por assim eu querer, me traz essa proteção e purificação constante e permanente também. Assim se caracteriza a prática da devoção. Ela é simples, mas é preciso ser purificadora, se basear na oração e na propagação contínua. Eu vou ler um verso aqui do mestre Nissen Shonin, que fundamenta, segundo a ótica do Sutra Lotus, o que vem a ser devoção. É bem simples e nos leva a uma profunda compreensão do que é devoção, a partir do grande mestre Nissen Shonin. É um verso de número 954. O acúmulo de orações advindas do sentimento de devoção faz emanar a luz do Dharma. O acúmulo de orações advindas do sentimento de devoção faz emanar a luz do Dharma. Que belo ensinamento! Primeiro que, segundo esse verso, nós aprendemos que a oração ela deve ser acumulada e que o acúmulo das orações, partidas advindas do sentimento da mais pura devoção, faz emanar a luz do Dharma. A luz do Dharma é a bênção, é a purificação que todos nós precisamos receber. É uma relação de paixão que deve existir entre eu e o Dharma. Isso aí se traduzir na prática da oração e da devoção. Oração é algo pessoal, íntimo, e devoção algo que eu demonstro que se é tão bom para mim, então eu devo de alguma forma transmitir para mais alguém. Mais um ensinamento que fala de devoção. É um verso do mestre Nissen Shonin de número 803.
Se for alguém que devota o Dharma da quinta essência, será como o Buda, mesmo não sendo iluminado. Se for alguém que devota o Dharma da quinta essência, o Namyo Renge Kyo, será como o Buda, mesmo não sendo iluminado. Ou seja, o que caracteriza um iluminado? É o resultado iluminado, maravilhoso, de alguém ter se tornado perfeito? Não. É a devoção, é a plena e total devoção que caracteriza verdadeiramente um iluminado. É a devoção que salva, é a oração e propagação. E essa é a principal prática do orador sacro do Dharma. E alguém desse tipo é verdadeiramente alguém merecedor das virtudes, merecedor da luz do Dharma, das bênçãos que se emanam do acúmulo de orações advindas do sentimento de devoção. Na semana que vem, nosso programa cairá bem no dia de finados e nós aprenderemos sobre o 20º capítulo do Sutra Lotus, um capítulo muito importante, onde nós aprenderemos sobre a história do Bodhisattva, de um verdadeiro Roshi, um verdadeiro altruísta que jamais desprezou ninguém em toda a sua vida, chamado Sadaparibhuta Fukyo Bosatsu, nos mostrando como deve agir alguém que deseja a iluminação não só para si, mas para todos, sem distinções também. Nós aprenderemos sobre um estilo de vida que nos leva verdadeiramente ao caminho da iluminação. Muito obrigado a todos e lembremos sempre de começarmos o nosso dia oferecendo as orações, para concretizarmos as preces, enfrentarmos as situações com paz e ao findar do dia fazer o mesmo para agradecer por este dia maravilhoso. Todos os dias que vivemos são maravilhosos dias, mas que devemos viver em prol do Dharma Sagrado com muita saúde e proteção. Muito obrigado. Hommon Happoin Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshuno Namyo Renge Kyo. Iluminação para todos e um bom dia. Você acaba de ouvir pela Mundial Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, Monge Kyohaku Correia. Quero aprender a ser forte assim.